Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast NeuroUSP. NeuroUSP é o podcast que vai te ensinar a neurologia que a inteligência artificial não vai te ensinar. Eu sou o César Castelo Branco. Eu sou Matheus Belo. Nós somos assistentes do Hospital das Clínicas da USP. Trabalhamos juntos, no setor de neurologia, e hoje estamos com um convidado muito especial. Estamos honrados com a presença aí do professor titular sênior de neurologia da Faculdade de Medicina da USP, professor Ricardo Nitrini, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui e poder contribuir um pouquinho com essa ideia tão interessante que vocês estão desenvolvendo de ensinar para os médicos, neurologistas e todos os outros, um pouco da prática clínica, não é? Porque é isso que nós vamos discutir aqui. A prática clínica é algo que é difícil que livros e inteligência artificial tragam para o médico. Vai ser um prazer, então, conversar com vocês. Maravilha. E hoje o nosso grande tema vai ser a primeira consulta do paciente com queixa cognitiva, uma alteração que pode vir com essa palavra, doutor, minha memória está fraca. A gente pode até falar um pouquinho sobre isso, como refinar essa questão de memória, mas é isso, a gente vai conversar hoje sobre a primeira consulta do paciente com queixa cognitiva. E a gente entende que na nossa prática clínica, a gente tem vários momentos de tirada de história que não são simples. Existe aqueles mais simples, tipo tirar uma história de um AVC, que é uma história aguda, né? Ou a história de tontura, que são queixas difíceis de serem relatadas pelo paciente. Mas eu acredito que a história cognitiva talvez seja da história clínica mais difícil de ser tirada, de ser coletada com a família e com seus familiares, né? E exige uma expertise clínica e humana que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E a gente gostaria de saber do senhor, como que o senhor organiza a tirada da história clínica numa primeira abordagem de queixa cognitiva? Muito interessante. Em primeiro lugar, os pacientes nos chegam de maneiras diferentes. Há os casos que vêm por sua própria iniciativa. Um indivíduo que acha que está piorando cognitivamente, que está apresentando um declínio maior do que seria esperado para a sua idade. E então ele vem por a sua própria iniciativa e esse paciente tem uma história, ele vai nos contar a sua história direitinho. E aí sim, vai ser parecido com o que você vê na clínica no caso de uma tontura, de uma cefaleia, de crise convulsiva. Então você vai poder discutir com ele, verificar se o que ele tem não é um distúrbio de atenção, se o que ele tem é mesmo um distúrbio de memória, se é um distúrbio de memória episódica ou um distúrbio de memória retrógrada, se eventualmente é um distúrbio de linguagem que ele interpreta como um distúrbio de memória. Então, nesses casos, que não são tão comuns, os pacientes que chegam com um declínio cognitivo até então apenas subjetivo, mas que poderá ser objetivado com exames posteriores. Então, muitas vezes eu vejo pacientes que foram identificados como, por exemplo, pacientes de Alzheimer, que na verdade apresentam uma afasia progressiva primária, ou que apresentam um déficit de atenção, que foi ao longo da vida ele teve déficit de atenção e agora é a queixa principal. Nesses momentos a história é muito importante. Então, detalhar quais são as dificuldades que apresenta. Por exemplo, muitas pessoas queixam-se de dificuldade de memória assim. Aí eu chego no quarto e não me lembro o que eu fui pegar lá. Tá, isso não é um distúrbio propriamente de memória episódica, isso é um distúrbio de memória operacional, memória de trabalho. Muitas vezes está ligado a um déficit de atenção. Já o paciente que conta que não se lembra do nome de uma pessoa que ele conhecia, agora ele encontrou e não se recorda, pode ser uma situação absolutamente normal, né? Eu sempre digo, olha, todas as reuniões de pessoas que não se conhecem há muito tempo, todo mundo vai com um crachá, né? Porque as pessoas não lembram do nome das pessoas. Então, precisa tomar dificuldade. Algumas pessoas são muito críticas ao seu próprio desempenho e outras não. Então é necessário esmiuçar mesmo, tirar uma história detalhada. E, na verdade, muitas vezes, mesmo com a história detalhada, você fica em dúvida. Então, por isso que existe um exame e a avaliação neuropsicológica que o clínico faz é muito importante. Não basta você concluir a história que não é nada, como muitas vezes se fazia antigamente. Eu me lembro que se dizia antigamente que se o paciente mesmo se queixa, não tem importância. Isso é um dito sem significância, né? A anamnese é muito importante, mas nesses casos a anamnese tem que ser complementada com a avaliação neurológica. Não diria neuropsicológica, mas os testes de rastreio que nós fazemos. Sim, perfeito. E aí, além da história da queixa cognitiva em si, tem alguns outros elementos que são importantes, né? Talvez a temporalidade, a questão do impacto na funcionalidade do paciente. Nesse sentido, além de uma pergunta mais global sobre a queixa do paciente, tem algumas perguntas meio roteirizadas, assim, na sua consulta, que é importante falar, preciso saber um pouquinho da interferência daquela queixa na funcionalidade do paciente. Ou outras perguntas relacionadas a sono, humor, já vão aí nesse momento, ou a gente já passa da história pro teste cognitivo?
nesse momento? Não, você tem toda a razão, né? Temos que fazer uma avaliação mais detalhada. Em primeiro lugar, você tem que verificar na avaliação do paciente qual era a profissão dele, quais as atividades dele, qual era a escolaridade dele, qual o desempenho anterior. É completamente diferente. Você avalia uma pessoa que tinha um cargo, uma função, um trabalho difícil que ele exercia e de outro paciente que tinha um trabalho com uma escolaridade menor. Isso tudo tem que ser bem compreendido. E a dificuldade, por exemplo, de um advogado, completamente diferente da dificuldade que pode estar apresentando um paciente que trabalha numa função mais, não diria mais simples, mas mais rotineira, né? Então, temos que conhecer isso, temos que avaliar. E outros problemas que também podem estar complicando isso, né? Distúrbio de sono, consumo de álcool, consumo de medicamentos, né? Isso tudo tem que fazer parte, mas eu acho que isso é um segundo momento, né, na história. Eu estava me referindo ao momento inicial que você quer definir do ponto de vista, vamos dizer assim, topográfico, do ponto de vista clínico, qual é a queixa. A queixa, ele fala que é de memória, mas memória é mais ou menos como foi dito. É parecido com tontura. O indivíduo queixa de memória e o que ele tem é um distúrbio de atenção, o que ele tem é um distúrbio de linguagem, o que ele tem é um distúrbio de memória operacional. E é um termo muito vago, memória. Precisamos mesmo definir o que o paciente apresenta. Agora, depois, causa. Daí então você tem que ir atrás dos diversos fatores, né? Como entra a família nessa tirada de história? Ela é muito importante, claro, a família nesse sentido, mas como fazer essa... Tira o paciente da sala?